quando o meu cônjuge não é cristão. Isso implica naturalmente em algumas situações bastante peculiares, situações que exigem um pouco mais de atenção da gente do que uma outra situação diferente, né? A proposta da aula aqui é estudar orientações bíblicas e pastorais para viver bem quando um cônjuge não compartilha a fé. Aprender estratégias de testemunho, paciência e comunhão que preservem o testemunho cristão e cuide das relações conjugais. Então, se a gente olhar essa proposta, eu, a partir dela, peguei 3 momentos. O momento da orientação, o momento da estratégia e o momento do equilíbrio para viver bem com o cônjuge em meio a essa tensão que se estabelece ali. Tá? Quando eu trato desse tema, eu preciso entender uma coisa que a palavra de Deus me diz. O casamento é uma aliança, tanto no sentido simbólico de compromisso e fidelidade entre o casal, como uma aliança feita entre o casal e o próprio Deus. Então, não é simples a gente pensar o seguinte, que eu vou estar tratando de um tema que é essencial para Deus, porque Deus se agrada com ela, porque ela parte de uma aliança que o próprio Deus aprovou que ela acontecesse, né? E ela é pautada por fidelidade entre o casal, ou seja, uma disposição de cada um de andar juntos, de partilhar a vida um com o outro, mas é também uma aliança feita com Deus, né? Então, embora uma parte não a considere assim, né, mas ele está lá, né? Ele está lá visivelmente, ele está lá nas ações, ele está lá na presença espiritual naquela união, né? Entender isso, eu preciso ter algum ponto de atenção aqui, tá? Primeiro, o casamento é uma espécie de terra santa. E aí eu pego Êxodo capítulo 3, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir. Êxodo capítulo 3, o texto que nos fala sobre essa realidade, né? Gênesis, Êxodo. Gosto de entender assim, né? O casamento é uma espécie de terra santa, uma terra que emana leite e mel. O texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Essa expressão, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque você está pisando numa terra santa. E eu gostaria de entender assim, né? Quando eu falo de casamento, porque o casamento tem a aprovação de Deus, porque é uma aliança feita entre as pessoas e o próprio Deus, também ali existe esse aspecto de santidade. Esse aspecto do sagrado está ali, né? Mas eu gosto de pensar que quando ele diz assim, é uma terra santa,
E mais para frente ele diz, essa terra é uma terra que mana leite e mel. No versículo 8 ele diz isso, né? Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, no lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos jerezeus, heveus e jebuseus, né? O casamento é um ambiente que mana leite e mel, né? Aí eu faço a figura, né? De onde vem o leite? Da vaca, né? Qual é o convívio da vaca? Curral. Curral cheira mal. Curral é sujo, né? Muitas vezes a nossa relação com o nosso cônjuge, ela cheira mal, né? Ela é suja, porque a gente age com aspereza um com o outro, né? De forma bruta um com o outro, né? De forma agressiva com o outro. Isso deixa um rastro de odor, não de perfume, né? E isso então é um prato cheio para o inimigo se apoderar dessa realidade e começar a distanciar o casal. Mas é também ali que o texto diz que mana leite e mel, né? E aí a gente pensa assim, mel, quem produz o mel? A abelha. A abelha pica. Muitas vezes eu faço isso com a minha esposa faz isso comigo. E muitas vezes, em qualquer relação, não é uma relação de julgo desigual, mas uma relação de julgo igual também acontece isso, né? A gente se estranha, e esse estranhamento é uma realidade que abarca todos os casamentos, né? Então, preciso entender que eu estou pisando numa terra santa, terra essa que precisa de cuidado quando a gente trata do assunto. Casamento não é descartável, Mateus 19:6. Casamento é palco para milagre. Primeiro milagre de Jesus, casamento em Caná da Galileia, houve ali o milagre da transformação da água em vinho. Casamento é vitrine do coração, ou seja, mostra, revela o meu coração. Salmo 51, versículo 10. Você quer ler para nós aí? Pois são meus todos os animais do bosque e as animárias aos milhares, sobre as montanhas. 51:10, é isso? Desculpa, 50:10. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, o casamento é um local onde eu preciso entender que eu preciso manifestar essa realidade, né? Precisa manifestar a realidade de ter um coração que seja especificamente um coração renovado pela presença do Espírito Santo na minha vida, né? Então, o casamento é uma espécie de terra santa, sem sombra de dúvida. O casamento não é descartável, o casamento é palco de milagres, o casamento é vitrine também do coração, onde eu expresso exatamente aquilo que está no meu coração diante da realidade, né? Então, nós falamos que temos 3 momentos na nossa aula: a orientação, a estratégia e o equilíbrio, a partir da proposta que nos foi feita. Então, viver bem com o cônjuge à maneira de Deus. Vamos então para a orientação bíblica e pastoral. Quando eu falo bíblica e pastoral, eu preciso pegar 2 pastores significativos para as Escrituras. Então, primeiro, vamos pensar nessa orientação que vem da Bíblia e que vem dos pastores que a compuseram, né? Vamos considerar esses 2 apóstolos que, usados pelo Espírito Santo para escrever textos bíblicos, nos orientam e apacentam os corações. Nós estamos falando de Pedro e de Paulo. Ambos escreveram sobre o assunto, ambos trataram do assunto, e nós vamos então nos debruçar a essas 2
considerações. O foco, então, do apóstolo Paulo é a convivência matrimonial. Como é que eu convivo maritalmente com o meu cônjuge, tá? 1 Coríntios 7, de 13 a 15, tá? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olhando para esse texto, nós podemos ter alguma compreensão clara aqui, tá? A ideia básica, o foco do apóstolo é o convívio, tá? Esse dia a dia travado entre o casal, tá? Então, a partir disso, eu posso considerar, primeiro, que o apóstolo orienta, biblicamente, pastoralmente, a não deixar o cônjuge descrente. Agora, vamos lá, né? Vamos considerar um pouquinho sobre essa questão, né? E se o cônjuge descrente for um cidadão que espanca a esposa, como é que fica isso? Né? Como é que fica essa realidade? Né? Eu vi um testemunho recentemente, onde a pessoa estava assim, extremamente desconfortável, porque ela só ouvia da igreja que ela não deveria deixá-lo, mas ela apanhava sistematicamente, né? A orientação pastoral, neste caso, de nossa comunidade, chama a polícia. Né? É um caso de polícia. Né? É um caso de polícia que a justiça vai tratar isso. Né? E o aconselhamento, o acolhimento com a parte que está sendo subjugada precisa ser de forma diferente. Né? Porque há um risco de vida nessa situação. Né? No restaurante que eu trabalho, eu tenho várias situações semelhantes a essa de pessoas não crentes. Né? E sempre que chega lá para nós, a orientação é: vá procurar a justiça, né? Porque é a única forma. Né? Então, basicamente, se esse elemento de periculosidade não está envolvido, né? O conselho é: não deixe o cônjuge descrente. Tá? Pelo menos não deixe por esse motivo. Né? Tá? Ter foco na santificação do cônjuge descrente. Ou seja, vou permanecer nessa união para que eu possa então santificá-lo. Né? Mesmo que isso custe muito. Né? Ter que abrir mão, ter que ter jogo de cintura para lidar com a situação, mas o meu foco é santificá-lo de alguma maneira com o meu comportamento. Né? Ter foco no futuro dos filhos, né? Para que os filhos sejam santificados através dessa relação, né? Para que aquilo seja um modelo para eles perceberem que existe um Deus e esse Deus se faz real no comportamento, na vida, nas palavras, na atitude do cônjuge cristão. Tá? Ter foco na preservação da paz no lar, ou seja, nós somos chamados a ser pacificadores, né? E conscientes do nosso chamado, nós devemos então agir em função dessa realidade. Tá? Isso é a orientação do apóstolo Paulo. A orientação de Pedro, né? O foco do apóstolo Pedro é na postura do cônjuge cristão. Ou seja, a convivência foi falada por Paulo, melhor dizendo, e a postura do cônjuge cristão agora então é abordada por Pedro.
Tá? 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o que a gente pode pegar dessa orientação aqui? Tá? O foco de Pedro, então, é na postura do cônjuge cristão. Considerações úteis para nós aqui. Tá? Tenha como objetivo ganhar o cônjuge descrente. Esse é o objetivo, esta é a meta, este é o foco. Tá? Tenha controle sobre a sua língua. Né? Então, pare de pregar, comece a viver. Pare de falar, comece a viver. Pare de dar sermão, comece a viver. Né? Pare. Né? Tenha coerência no seu procedimento junto ao seu cônjuge e familiares. Dele. Interessante, um aspecto dessa realidade de um casamento de julgo desigual é o esforço que eu tenho que fazer para acolher a família do outro, né? E esse acolhimento, ele faz toda a diferença, né? Deixa eu contar um testemunho da minha vida com vocês, né? Eu sou a primeira pessoa que foi convertida na minha casa, né? Nós viemos do Baixo Espiritismo, Candomblé, Umbanda. Quando eu me converti, eu era professor de capoeira, né? Envolvido até o pescoço com candomblé, né? Mas Deus me alcançou nesse ambiente, né? Minha vida foi sendo paulatinamente transformada. Tá? Anos depois eu me casei, né? E aí a gente tomou como propósito ganhar a minha família, né? E minha mãe fazia aniversário no dia 25 de dezembro, então todos os filhos iam para lá, né? E aí meus irmãos diziam assim: se você tomar esse copo de cachaça aqui, eu me converto. Eu disse: você vai ficar sem se converter, se for para isso, né? Mas a gente começou a criar algumas estratégias, né? E uma delas, na época eu já era pastor, né? Pastor de uma igreja de 60 pessoas no interior de Minas Gerais, né? E lá a gente fazia sempre no Natal uma cantata de crianças, né? Colocava toga nas crianças, tudo, né? E eles cantavam, né? E a gente teve uma ideia. Eu tinha 15 sobrinhos, né? A minha esposa e eu falando: bom, vamos fazer o seguinte, acabou a cantata, a gente tira a roupa das crianças, leva para minha família, coloca a roupa nas crianças, ensaia elas e elas vão se apresentar, né? Era um sítio, né, onde a gente se reunia, né? E aí fizemos isso, né? E a princípio foi um constrangimento, né? Mas a hora que os pais começaram a ver os filhos, né, ali todo bonitinho e tal, né, a avó chorando, né, o vô emocionado, né, opa, mudou, né? As coisas começaram a mudar, né? Então chegou um ponto em que anos depois minha mãe dizia assim: agora o Gil vai orar, né? Isso era inadmissível naquele ambiente, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que você pode ser criativo, tá? Nessa aproximação, porque existe uma resistência, e essa resistência é espiritual, né? Além de oração, você pode ser criativo nessa aproximação, né? De modo lá em Minas Gerais a gente falava assim, né? Como é que você come sopa quente? Né? Não é colocando a colher no meio da sopa, né? É indo para as bordas, né? Ou seja, eu pego um pouquinho aqui, porque está frio, né? E aí tomo. É exatamente isso, né? Aprender a ir pelas bordas até chegar no centro, né?
Porque o objetivo é esse. Mas se eu for direto nesse objetivo, eu vou quebrar, eu vou criar mais resistência ainda, né? Mas o próprio Deus vai orientando, direcionando as nossas vidas, né? Deixa eu passar para vocês um outro material de uma outra aula que eu dei, que eu acho que assim é bem interessante. Um videozinho, né? Aqui. Vamos ver. Tá. Jóia. Olha este vídeo aqui. Deixa eu passar para vocês aqui. Vou sair daqui. Vamos ver se ele está lá já. Isso. Falar, o pastor me deu uma oportunidade na igreja. Eu vou palestrar no encontro de casais. Meu Deus do céu, pastor tá doido. Deus me perdoe. Mas é por quê, Mas Júnior? pastor não tá normal, não. Mas Mas é tu vai por quê, palestrar? Júnior? Vou, Júnior, é você. Eu Você mesmo não. vai, Não, você não vai. vou, não. Vá você sozinha. Deus. Eu não posso palestrar por quê, Júnior? Você vai falar sobre o quê? Sobre a nossa vida, como a gente casou, como manter um casamento feliz, um casamento sem briga, com diálogo, né? Mas você sabe que em cima do púlpito não pode mentir. E eu tô mentindo, Júnior? Não sei. E eu tô mentindo, Júnior? Não sei. Mas tu quer dizer que nosso casamento não é exemplo, não, Júnior? Júnior, já era pra eu ter te largado há muito tempo, Júnior. E eu continuo perseverando com você, porque eu sei que um dia você vai mudar. Vá sozinha. Eu sei que um dia você vai ser uma pessoa regenerada, uma pessoa liberta. Mas eu tô aqui, ó, com você. Tu vive me estressando, mas imagine se eu me estressasse com tu, Júnior. Imagine se eu falasse tudo que eu tenho vontade, Júnior. Imagine se eu pegasse e te largasse, Júnior. Eu sou uma mulher empoderada, uma mulher virtuosa, que poucos vão achar uma mulher como eu. Realmente poucos não acham mesmo. Realmente. Quer dizer alguma coisa? Não, mas só você vai sozinha. Que Eu não vou sozinha, não. Você vai sim. Você vai sim. Eu quero saber se nós briga aqui dentro de casa. Nós briga, Júnior. Não. Por acaso os outros sabem da nossa vida, Júnior? Não. Eu sou uma mulher crente. Uma mulher íntegra. Uma mulher que não lhe trai. Sandra, eu não lhe traí. Eu já estou na frente de várias. Entendeu? Eu sou uma pessoa paciente com você. Porque se eu não tivesse paciência, eu já tinha ido embora. Eu pegava o menino e ia embora. Mas eu tô aqui perseverando contigo. Vencendo as batalhas. Porque eu não posso ir lá dizer que nós vencemos as batalhas. Nós não tá vencendo uma batalha não, Júnior. E eu tô mentindo em quê? Tu tá me chamando de mentiroso por quê? Eu tenho ódio. Falando uma coisa boa, se tu se alegrar com a alegria da tua esposa, tu fica assim com essa cara de tacho. Tu vai mais eu. Vai meter que nós é exemplo. Nós é um casal exemplar. Um casal que é unido. Um casal que não se deixa, não se larga. Que passou pelas adversidades da vida, mas tá junto. Nós estamos juntos. Não estamos? Fiquei até nervosa. Tu entendeu, amor? Coisa simples, a gente vai lá só contar nossa realidade, como a gente enfrenta a adversidade da vida juntos, porque nós é um. Viu? Coisa bonitinha, eu tô feliz. Eu que vestido aqui eu vou! E aí? O que vocês acham? Houve diálogo? Claro que não, né? Claro que não. Houve o empenho de ganhá-lo? Não. Houve apenas um confronto desnecessário, e que causou mais distanciamento ainda. É claro que a gente não sabe se a figura do homem ali é um homem não crente, mas ficou evidente, primeiro, que quem mandava era ela, segundo, que não houve diálogo, houve um monólogo, e terceiro, que eu acho que é fundamental, é essa exposição desnecessária, de querer mostrar aquilo que não é verdade. Então, quando a gente quer tapar o sol com a peneira, se torna ainda mais complicada a situação. Então, é melhor que ela seja mais transparente, mais real, do que propriamente
uma ficção daquilo que é a realidade, né? Então, diante disso, a gente pode então começar a pensar num plano de testemunho, ou seja, em uma estratégia, né? Gosto de Mateus capítulo 5, quando ele fala o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, ser sal e ser luz, né? Vamos pensar o seguinte: o sal, um pote de sal, tá? Tampado, ele salga o ambiente? Ele salga a comida? Não. O que tem que fazer? Tem que abrir a tampa, pegar um punhado de sal e jogar na comida, senão não vai, né? É mais ou menos isso que precisa acontecer. Ou seja, eu não posso ficar hermeticamente fechado na minha bolha, né, em meio ao meu lar. Mas eu preciso permitir-me salgar a vida da outra pessoa através de gestos que sejam considerados abençoadores na vida da outra pessoa, né? Essa semana, falando lá com o pessoal do restaurante que eu trabalho, eu disse assim para eles, né, a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, né, e a palavra mansa, ela desvia a ira, né? Então a gente está tendo muito conflito aqui, muito atrito um com o outro, né? Então experimentem, quando você for atingido por uma palavra dura de alguém aqui, né, reaja de forma diferente. Reaja de forma não duro como você recebeu, mas manso. Se a pessoa vem com a voz alta, abaixe a voz, né? Então, experimentem, tentem essa maneira e depois vocês me contam, né? E aí, é interessante como a Bíblia, ela é real, ela faz diferença, né? No final do dia, né, confrontando ali, tivemos um dia de paz, né? Porque lá é um restaurante que a gente serve 400 comidas, 400 pratos por dia, né? E isso é da meio-dia a 1h da tarde. Então é um movimento tremendo em 1 hora, porque a gente serve a CPFL, eles têm 1 hora para almoçar, então é exatamente isso, né? Então fica bem difícil lidar com a situação, porque eles são bem rápidos e a gente tem que ser mais rápido ainda que eles, né? Porque eles não podem. Aí sai um monte de conflito, né? Sai um monte de briga entre eles lá, né? Então ser sal, ser luz é a nossa meta, né? Dois importantes argumentos de manifestação aí. Primeiro, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, primeira consideração: manifestar de forma visível o fruto do Espírito no meu comportamento, né? Então, eu preciso entender que eu preciso amar as pessoas do meu convívio. Eu preciso entender que eu preciso manifestar alegria
de estar com essas pessoas, né? Que eu preciso manifestar uma postura de paz, né? A gente muitas vezes chama algumas pessoas assim de isqueirinho, né? Que ela, com as suas palavras, com o seu comportamento, faz com que a coisa fica meio explosiva, né? Então eu preciso entender que eu não posso ser essa pessoa. Eu preciso ser uma pessoa de paz, que se empenhe para que a paz seja estabelecida, né? Que tenha longanimidade, né? Ou seja, que não exploda rapidinho, né? Mas que tenha um pavio bastante longo, longânimo, aí, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Essa manifestação precisa estar presente na minha vida e na minha casa, né? Mateus 22, 39, né? Vamos lá, Mateus capítulo 22, Mateus 22, não é não? 22, 39, vamos ver, 6, 22, 39. O segundo mandamento semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A manifestação empática, cheia de compaixão, colocando-se no lugar da outra pessoa, né? Então, duas considerações: manifestar o fruto do Espírito e manifestar com empatia, com compaixão, com amor, se colocando sempre no lugar da outra pessoa, né? Ganhar o cônjuge descrente é o objetivo maior, tá? A ideia básica é ganhar a outra pessoa, né? Através de perseverança, de paciência e de amor, tá? Então me ajudem aqui. Tiago capítulo 1, versículo 12, Hebreus 10, 36. Pode ler se você achou aí, Tiago 1, 12. Perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Joia. Então o texto começa dizendo assim, que é feliz, que é bem-aventurado aquele que suporta a dificuldade com perseverança, né? No convívio familiar, isso é, sem sombra de dúvida, algo que precisa ser considerado, né? Porque é lá que eu sou tentado, é lá que eu sou provado, é lá que as coisas acontecem de forma conflituosa e que eu preciso ter perseverança para não agir na carne, mas agir no Espírito. Hebreus 10, 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Isso, né? Então, eu alcanço a promessa quando eu faço a vontade de Deus. A promessa é que, ao agir em conformidade com a palavra de Deus, o próprio Deus vai abençoar aquela situação, vai estar presente naquela situação, né? Então, primeiro caminho, né? Perseverança. Perseverança em meio às dificuldades, em meio às diferenças, perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12 e Salmo 37, 7 a 9. O outro ponto aqui é paciência, né? Perseverança e paciência. Romanos 12, 12. Regozijai-vos com esperança e sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paciente no que ele fala aí? Sede pacientes na tribulação, né? Ou seja, o que é tribulação? Situações difíceis que eu passo, situações de
conflito que eu passo, situações de atrito que eu passo. Eu preciso aprender a ser paciente nessas situações, a recuar nessas situações, a agir em conformidade com aquilo que Deus espera que eu faça como filho de Deus nesse contexto. Salmo 37, versículos 7 e 9. Descanse no Senhor e aguarde ele com paciência. Não se aborreça quando obter sucesso em seus caminhos, quando ele está com mal. Evite a ira e evite a fúria. Não se aborreça, isso só levará ao mal. Nossa. Os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor perderão o bem. Muito bom, né? Paciência, né? Ou seja, entender que eu preciso ter paciência nessas situações tão difíceis, que exigem um pouco da minha percepção de como agir naquela situação, né? Entender isso, fortalecer isso na minha vida, vai naturalmente me levar a atingir o objetivo lá na frente, né? Então, a gente está dizendo que precisa haver perseverança, precisa haver paciência, mas acima de tudo precisa haver amor, né? Perseverança sem amor, paciência sem amor, não leva a nada, né? Mas o amor, ele permeia tudo isso aqui, né? Tiago capítulo 2, verso 8 e João 15, 12. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e faça bem. Quando você age assim, você está fazendo bem, né? João 15, 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu me amei. É fácil amar? Não é, né? A gente sabe que não é, né? Mas é possível amar? É possível, sem sombra de dúvida, né? Agora, gente, Deus nunca prometeu que ia ser fácil, né? Pelo contrário, Ele diz: vocês vão enfrentar perrengue, vocês vão enfrentar situações difíceis, né? Não vai ser fácil, né? Mas é possível. Só não é possível quando a gente quer fazer sozinho, na força do nosso braço. Mas quando a gente permite que Deus nos ajude, aí a coisa é diferente, né? Porque quem vai à frente é Ele e não eu, né? Tá. Nós estamos no período do intervalo. Eu não vou dar o intervalo, vou direto. Pode ser? Tudo bem para vocês? Tá? A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas a gente passa o conteúdo todo aqui, tá bom? Jóia. A difícil convivência, porque é uma convivência difícil, né? Eu não posso me enganar e dizer que é fácil, né? E para lidar com essa convivência difícil, eu preciso entender e criar um plano estratégico de ação, tá? Difícil exige perseverança, muito difícil exige paciência, terrivelmente difícil exige muito amor, né? Isso aqui eu ouvi um missionário que trabalha num campo bastante hostil ao Evangelho. Ele diz assim: se você convive com uma pessoa difícil, persevere. Se você convive com uma pessoa muito difícil, tenha paciência nisso, né? Mas se você convive com uma pessoa terrivelmente difícil, ame, né? Se a gente pensar um pouquinho nessa realidade, né? Difícil, muito difícil, terrivelmente difícil, né? E do contraponto ali, da perseverança, da paciência e do amor, a gente percebe claramente que foi exatamente o que Jesus fez conosco, né? Com a humanidade, né? Humanidade caída, virou as costas para o Senhor, e Deus então
foi perseverante e é perseverante até hoje, né, em bater na porta do coração das pessoas, né? E ele tem paciência, né? Ou seja, quantos de nós aqui que se converteram rapidamente, né? Numa estatística bastante assim, distante da realidade, a gente vai ver que muita gente demorou muito, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Tem gente que demorou muito mais, né? Mas Deus foi paciente, tirando as arestas, mostrando claramente, abrindo os olhos, rasgando o coração para chegar exatamente onde ele pretendia chegar com aquela pessoa, né? E demonstrando amor em todas essas etapas, né? Perseverança, paciência e muito amor, tá? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Ou seja, essa frase do Steve Jobs é bem interessante, né? Eu preciso, antes de qualquer coisa, né, decidir o que eu não vou fazer, né? Ou seja, isso precisa ficar claro na minha mente. Eu não vou fazer isso, né? Quando eu me casei com a minha esposa, uma das colocações claras que nós falamos a respeito da nossa casa, nós dissemos assim: nós não vamos permitir que nenhum filme, nenhuma literatura, né, que traga elementos de terror, de manifestação demoníaca se estabeleça em nossa casa. Até pelo meu contexto histórico, né? E com clareza para dentro da nossa casa, dizendo assim: aqui vai ser um ambiente de paz, um ambiente de luz, não de trevas, né? E até hoje a gente diz assim, né? É de terror? Não vamos assistir. É de manifestação demoníaca? Não vamos assistir. Porque não tem nada que possa acrescentar à nossa vida essas coisas, né? Então, entender o que não fazer é tão importante quanto decidir o que vou fazer, né? Então, Provérbios 19:13 diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Lembra do videozinho? Aquela esposa é exatamente essa goteira aí, né? Constante, briguenta e que não leva a parte alguma, a não ser mostrar a tolice e a ruína que ela pode causar, né? Provérbios 21:9: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, né? Então, a mesma ideia do 19:13, né? Persevere, ou preserve, melhor dizendo, um ambiente de paz no seu lar. Preserve isso, busque isso, né? Não permita que a instabilidade se instale ali dentro da sua casa. Um exercício de paz cria um ambiente favorável. João 14:27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E Colossenses 3:15: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, né? Então, o exercício de paz vai criar naturalmente um ambiente de paz, tá? Sobre o equilíbrio, né? Convivência precisa ser equilibrada. O que eu quero dizer com equilíbrio? Equilíbrio entre o testemunho cristão e a convivência matrimonial.
precisa haver um equilíbrio entre eu vou testemunhar dentro da minha casa, né? Mas eu vou conviver adequadamente, pacificamente com o meu cônjuge. Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? É claro que o seu cônjuge não é seu inimigo, né? Embora haja uma fé discordante entre vocês, isso não o torna inimigo. Mas se a Bíblia está dizendo que com relação ao inimigo eu tenho que agir assim, que dirá com o amigo, né? Com aquele que está próximo, né? Não permita que você seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tá? Esse é um caminho seguro. Tá? Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo que fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, tudo que você fizer dentro da sua casa, no convívio com a sua família, né, faça como para o Senhor e não para os homens. Faça como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vai te recompensar na hora certa, no momento certo, na situação adequada. Tá? Então, algumas considerações finais aqui. Tá? O casamento era e é um chamado à responsabilidade mútua. Responsabilidade em assumir, especialmente a convivência familiar e os outros oriundas dessa responsabilidade maior. Na esfera dessa convivência, cabe à esposa santificar o seu marido, trazê-lo para o bem mais próximo do reino de Deus, não por meio de palavras, mas pelas atitudes sábias em silêncio, de boca fechada. A esposa sábia é aquela que privilegia mais os bons procedimentos que as palavras e os argumentos. Ainda nós vamos tratar de algumas considerações aqui, tá? Olha essa figurinha ali. Se você pudesse comer suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Né? Como é que você responderia isso? Não para mim, mas para você mesmo. Se você pudesse ter como período, né, hoje, pela manhã até agora, as palavras que saíram da sua boca, edificaram, fortaleceram, ou elas destruíram, enfraqueceram e envenenaram a outra pessoa. Então, é uma reflexão bastante significativa que eu e você precisam fazer. As palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Ainda eu quero considerar com vocês duas figuras do Antigo Testamento: o rei Jotão e o rei Acaz, e considerar o poder da imitação e como isso é significativo. Tá? O rei Jotão, 2 Crônicas 27, 6. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Ou seja, ele entendeu que deveria imitar e estar na presença do Senhor e dirigir todos os seus caminhos nessa direção. E Deus o abençoou. O rei Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor,
como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens escondidas de Baalins. Então, nós temos duas figuras aqui. Uma que deu certo e outra que deu errado. Uma que imitou claramente o Senhor e outra que imitou os reis da sua época, que eram todos corruptos, todos desviados do Senhor. E, naturalmente, criaram reinos que não foram reinos duradouros. Ainda eu quero considerar com vocês um ciclo de renovação bastante significativo. Eu escrevi isso num artigo, e eu estou ilustrando aqui. Vamos lá, João capítulo 2, versos de 1 a 11. O primeiro milagre descrito na Bíblia de Jesus, feito num ambiente de casamento. São as bodas de Caná da Galileia. Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, mas manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que eu quero dizer com ciclo de renovação? Entender claramente que o Senhor Jesus estabeleceu aqui com clareza alguns elementos que precisam ser considerados por nós. Primeiro, eu preciso ter uma constatação real da minha realidade. Então, se a gente volta lá, a gente vê a constatação. Eles não têm mais vinho. Ou seja, uma realidade aflorou. Falta isto. Olhando para a sua realidade, o que está faltando? Olhando para o seu casamento, o que está faltando? Está faltando que o meu cônjuge se converta. Não estou falando do seu cônjuge. Estou falando de você. Você que tem um vínculo com Deus. O que está faltando em você? Não é no outro. É fácil saber do outro. Mas o que está faltando em você? Essa constatação inicial, ela é fundamental. Ela precisa haver. Porque é a partir disto é que as ações foram tomadas. A partir da ausência do vinho, que era motivo de alegria para a festa, é que as coisas começaram a acontecer. Então eu preciso olhar para mim mesmo e dizer assim: o que está faltando? E perceber com clareza aonde eu tenho que focar. Porque muitas vezes eu fico focando no outro. Mas o outro é o outro. E você? Você é o responsável. Então, parte daí. A partir disso,
um realinhamento, tá? Qual é o realinhamento que é feito aqui no texto? Façam tudo o que ele mandou vocês fazerem, tá? Então, a partir da constatação de que não tem mais vinho, a próxima ação é ser obediente. É ser obediente às palavras do Senhor. Hoje à noite eu vou pregar em Morungaba e eu vou falar sobre aquele texto da construção da rocha e da areia, né? Da casa construída na rocha, da casa construída na areia, né? E é interessante a gente fazer uma imagem mental daquele texto, né? E normalmente a gente faz assim, né? Uma rocha, uma casa em cima, a areia e a outra casa em cima, né? Mas na verdade não é isso que o texto diz, né? O texto não diz que o cara chegou lá, olhou e viu uma rocha e colocou a casa em cima. Não, né? Se você pegar o texto paralelo de Lucas, diz assim, que ele olhou, cavou uma profunda vala até achar a rocha e aí então lançou os seus alicerces, né? Mas tem que cavar. Tem que cavar, né? Tem que se esforçar, se empenhar, né? E eu acho que fazer a vontade de Deus exige empenho, exige disposição de cavar, né? Exige disposição de estar determinado com aquilo, né? E a partir dessa realidade, dessa disposição, eu posso então entender que eu posso começar a realinhar a minha vida naquilo que Deus espera de mim, né? Fazer a vontade de Deus é, a partir de uma constatação, um realinhamento, uma disposição pessoal de realinhar, de aproximar a minha vida à vida de Deus e àquilo que o próprio Deus é capaz de fazer através dessa obediência, né? E eu gosto muito quando Jesus diz assim, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, não para fazer a minha vontade, né? Ele diz, eu faço. E é por isso que o texto lá, das duas construções, dos dois fundamentos, ele claramente diz assim, eu vou mostrar para vocês como é que é semelhante o homem que ouve as minhas palavras e pratica, e aquele que ouve e não pratica, né? Então, Jesus claramente mostrou para mim e para você que ele ouvia as palavras do Senhor e praticava, né? Então, esse realinhamento, ele precisa ser a partir disso. Eu percebi que falta e estou disposto então a realinhar minha vida para que o próprio Deus preencha aquilo que está faltando. Não está faltando amor? Está faltando paciência? Está faltando aquela perseverança? Está faltando domínio próprio? O que está faltando, né? Peça para Deus, realinhe isso e entre no processo que o próprio Deus estabelece, né? Qual foi o processo? Encham os potes com água e os encheram até a borda. Agora, se coloca no lugar daqueles serventes. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pegar esses barris todos aqui e encher de água se está faltando vinho? Não está faltando água. Água tem sobrando, mas está faltando vinho. E muitas vezes Deus pede para a gente fazer coisas que a gente não entende. Tomar posturas, atitudes que a gente não entende, mas Ele entende. Então, realinhar a vida, fazer aquilo que Deus está pedindo que eu faça, mas não nos meus modos, não naquilo que eu acho certo, aquilo que o próprio Deus acha certo. Então, eles entraram num processo de obediência ao Senhor, fazer tudo que Ele manda, mesmo sem entender. É natural na trajetória do Senhor Jesus Cristo que muitas das agressões ali foram difíceis de entender, mas o processo era aquele, o caminho era aquele. Mesmo sem entender, eu vou ser obediente. Mesmo sem ter todas as informações que eu gostaria de ter, eu vou ser obediente. Porque lembra,
eu vou ser cobrado por aquilo que eu faço, falo diante do Senhor. Não por aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. É eu e Deus. Tá? Então, constatei, realinhei, entrei no processo, e aí então nós temos a última parte lá, que é o milagre. E esse milagre é bem interessante a colocação, né? Todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Talvez você ainda não experimentou o melhor vinho dentro da sua casa, né? Talvez ainda você não chegou nesse ponto, mas lembre-se, o próprio Deus está adiante das situações. Ele é o soberano, ele está no controle. Então permita que ele faça, não você. Permita que ele haja e não você. Espere pelo milagre. Agora, importante saber que do momento em que eu constatei que está faltando até o milagre, tem um tempo. Então não dá para ser assim. Quando eu contei para vocês da minha família, foram pelo menos 15 anos. 15 anos perseverando com os meus irmãos. Hoje todos eles são convertidos. A única pessoa que morreu não convertida na minha casa foi meu pai, porque ele realmente não quis. Diz assim: entendo claramente, já li a Bíblia várias vezes, mas não quero. Não quero, muito obrigado, não é para mim. E morreu assim. Minha mãe se converteu no leito da enfermidade. Os meus irmãos, todos eles hoje são convertidos em várias igrejas espalhadas por aí. Tem um outro irmão que é pastor também. Então, Deus muda, Deus faz milagre. Entendam isso. Percebam essa realidade. Tá? Embora talvez hoje não seja assim. Talvez hoje esteja tudo difícil. Mas a partir da sua constatação do que está faltando em você, buscando um realinhamento da parte de Deus, fazer aquilo que Ele manda fazer, no processo dele, do jeito dele, não no seu, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Ver pessoas que você ama convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Ver pessoas que estão próximas a você, que você tem torcido para que elas enxerguem aquilo que você já enxergou. Existe um processo, existe um tempo. Tá bom? Seja a mulher ou o homem que o seu cônjuge não merece ter, espere no Senhor milagre. Entenda isso. Seja a pessoa que a outra pessoa não merece. Espere aquilo que Deus pode fazer através disso. Tá bom? Vamos orar. Deus, reconhecemos que somos pecadores, fracos, frágeis, e muitas vezes a nossa vida ela é tão complicada, tão cheia de altos e baixos. Muitas vezes nós nos comprometemos e não conseguimos lidar com esse compromisso. Por isso, Deus, nós estamos na Tua presença nessa manhã, clamando ao Senhor, ó Deus, que nos ajude, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, ó Deus, amando, sendo perseverante, sendo paciente, ó Deus, que a Tua graça, misericórdia, seja sobre cada lar aqui, ó Deus, que está representado aqui nessa sala, ó Pai, que a luz do Teu Evangelho, ó Deus, possa ser brilhante, possa ser real dentro da casa de cada um aqui, ó Deus, e que possamos saborear o gosto, ó Deus, do milagre em nossas vidas, o gosto, ó Pai, da
presença do Senhor iluminando, salgando, temperando, ó Deus, a vida quando ela está insossa, ó Deus, sem sabor algum. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a sermos pessoas que têm sabor, porque estão próximos ao Senhor, ó Deus, e que estão dispostas a exalar o bom perfume de Cristo através do comportamento, das palavras, da atitude, ó Deus, da postura e da disposição de viver em paz, sendo pacificadores dentro das nossas próprias casas, ó Deus. Nos ajuda a constatar aquilo que está faltando em nós mesmos, ó Deus. Nos ajuda a ter disposição para realinhar, para entrar no teu processo e finalmente, ó Deus, para saborear o sabor da vitória, do milagre, de ver pessoas convertidas, ó Deus, pessoas que nós amamos, queremos bem, e que eles então possam enxergar a boa nova do teu Evangelho em suas próprias vidas, ó Deus. Obrigado por esse tempo aqui, por cada pessoa que aqui chegou. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.